Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Esta é a 12ª videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. Na semana passada, nós iniciamos a discussão das situações didáticas da Educação Física Cultural e nesta semana prosseguimos com esse mesmo tema. É um tema talvez o mais interessante do meu ponto de vista, pelo menos, que é a prática pedagógica stricto sensu, ou seja, como ela acontece na perspectiva cultural da educação física, por isso ela demanda um tempo maior para a gente estudar, compreender, ler a bibliografia sugerida, discutir nos momentos de encontros virtuais, para que nós possamos alcançar o seguinte objetivo: caracterizar situações didáticas da educação física cultural. Algo que não está acontecendo somente nestas 2 últimas semanas. Vocês certamente foram, na medida em que foram se apropriando da leitura dos relatos de experiência ou acompanharam as apresentações das práticas pedagógicas realizadas pelos professores e professoras que afirmam desenvolver a perspectiva cultural da educação física, vocês perceberam certos traços bastante peculiares dessa maneira de desenvolver a experiência pedagógica nesse componente em específico. Na semana passada, nós estudamos, a partir desta bibliografia, a partir do capítulo 3 deste livro, nós estudamos algumas situações didáticas e hoje, também estimulando vocês a leitura deste outro texto, do texto Avaliação e Registro no Currículo Cultural de Educação Física, que é resultado da dissertação de mestrado, é uma pesquisa de mestrado do professor Arthur Miller, em que ele acompanhou durante um longo tempo um professor que afirmava colocar em prática o currículo cultural, e ele foi percebendo como esse professor utilizava o registro e qual o papel que esse professor atribuía ao registro do processo pedagógico e como esse professor também concebia a avaliação. O professor que fez esta pesquisa, ele está dando um passo a mais em uma pesquisa anterior, que é citada no trabalho, a pesquisa da professora Nina Taylor Gomes Escudero, em que ela inaugura esse debate, essa discussão da avaliação na perspectiva cultural da educação física. Então, o Arthur, ele continua nessa discussão, ele traz mais elementos, e o trabalho de pesquisa dele focalizou com bastante incidência o papel do registro. Estas considerações, elas nos ajudam a entender as características da perspectiva cultural da educação física. Nós mencionamos na semana passada o mapeamento, mencionamos e falamos rapidamente, a gente espera que a leitura também ajude a compreender e, sobretudo, o contato com as práticas. Falamos bastante também da vivência, entendendo que a vivência é aquele momento em que as pessoas vão dançar, lutar, fazer ginástica, fazer esporte, ou brincar da maneira como fazem, como sabem, como viram, como conheceram, ou seja, não há uma maneira correta de fazer, mas esse processo ele é acompanhado de leitura daquilo que está acontecendo, ou de outras experiências de leitura, para que esta prática seja ressignificada, reelaborada, reconstituída, reconfigurada, não só do ponto de vista da atribuição de um novo significado àquela prática corporal, mas também que ela seja recriada a partir das características, mas também que ela seja recriada a partir das características da própria turma, das condições da escola, do bairro, etc. Bom, as situações didáticas que hoje nós vamos conversar, e vocês perceberam isto também na leitura dos materiais que já foram disponibilizados, na conversa com as pessoas que têm experiência com a perspectiva cultural da educação física, há momentos em que aquele tema ele é olhado mais de perto, aquele tema, aquela maneira de fazer, ela é olhada mais de perto, informações sobre aquela maneira de fazer ou informações sobre aquele tema, que eu estou chamando de tema, mas é a prática corporal, informações ajudam a compreender aquela prática corporal. Então, desde porque na brincadeira de amarelinha
tem céu e inferno, porque no K-pop os grupos agem de uma certa maneira, porque no videogame há certos games que você tem disponíveis no mercado paralelo e outros você não tem, porque que em muitas modalidades esportivas coletivas as pessoas jogam com números, são identificadas com números nas camisas, ou seja, há um sem número de detalhes sobre a prática corporal que nos ajudam a ler aquela prática corporal. Me permita fazer uma experiência bem rápida. Uma criança que ela está nesse processo de aprendizagem da linguagem escrita, vocês talvez já tenham tido essa experiência, não só na escola ou com familiares, os signos estão disponíveis, As crianças veem aquilo, elas lidam com aquilo, elas olham aquilo, mas na medida em que elas vão se apropriando da linguagem escrita, elas passam a conferir um certo significado àquilo que sempre esteve lá. Então imagine uma criança que ela está indo na venda do bairro ou está indo para a escola e ela passa na frente de uma placa que está escrito alguma coisa. E todo dia ela passa, mas na medida que ela vai se apropriando do que significam na nossa cultura aqueles signos, ela vai dando significado para aquilo. E ela começa a falar, lá tem um A, como uma forma de alfabetizar. Não quero usar um termo inadequado nesse momento, mas como uma forma de alfabetizar, bastante conhecida. Trabalha muito com o nome da própria criança, então ela passa a identificar as letras do seu nome em outros textos, nas placas, nos sinais, nos materiais que tem em casa, as crianças estão passando lá fora, nas propagandas, nas embalagens, ou seja, esse uso social da linguagem escrita, ele vai sendo apropriado pelas crianças na medida em que elas vão reconhecendo aqueles sinais, aqueles signos, e elas vão atribuindo um significado que na nossa cultura é aceito. Mesma coisa acontece com as práticas corporais. Então, um certo dia, uma criança que acompanhava o pai, por exemplo, ao jogo de futebol, ao estádio de futebol, ela se dá conta que lá tem um árbitro, se dá conta que tem linha no campo. Algo que sempre esteve lá, desde que ela passa a frequentar, mas ela ainda não enxergava. E que sempre que acontece o gol, o reinício da partida se dá de uma certa maneira. Mas tudo isso, existem razões para isso. Então, existem razões por que a gente dança as danças da tradição de matriz africana ou afro-brasileira de uma certa maneira. Existem explicações para isso. Então, é nesse processo de mergulhar dentro da própria prática corporal, dentro dessa prática corporal, nesse processo de nos aprofundarmos, que nós vamos aprimorando, vamos qualificando a nossa leitura daquela prática corporal. Então, a gente pode dar muitos exemplos de atividades de aprofundamento, mas você, professor, você, professora, no momento que você vai fazer as suas intervenções, você certamente vai pensar nas melhores intervenções, nas melhores situações didáticas, para que as crianças que estão lá com você aprimorem a sua leitura. Então, às vezes uma pergunta de uma criança pode suscitar uma pesquisa sobre o assunto. Às vezes, algo que aconteceu durante a aula pode te levar a pensar numa certa atividade para a próxima semana ou para o dia seguinte que vai fazer. Num certo momento, a professora estava trabalhando com dança sertaneja e alguns meninos não queriam participar e ficavam chutando uns aos outros, e a professora fez uma conversa com eles, mas, gente, vocês já foram num lugar onde a gente dança sertaneja? Isso acontece, não sei o quê. E ela se deu conta que aquelas crianças nunca tinham visto aquilo em certos espaços. Então a professora trouxe alguns vídeos do YouTube e foi mostrando para as crianças. E as próprias crianças se deram conta que quem não estava dançando estava fazendo outra coisa, ele não estava chutando as pessoas. Então é interessante esse exercício, não é para controlar as pessoas, não é para regular as pessoas nesse sentido, mas que as pessoas conseguem entender aquilo que está acontecendo e conseguem entender até porque não querem fazer, até porque não querem participar. Como nós já estudamos o princípio ético-político da rejeição
ao daltonismo cultural, vocês sabem muito bem que quem não está vivenciando pode estar fazendo outra coisa, inclusive fazendo a leitura daquela prática corporal. Mas, se a intenção da educação física cultural é realizar situações didáticas que ajudem a fazer uma leitura mais elaborada das práticas corporais, não basta simplesmente fazer, promover, sugerir, organizar atividades de aprofundamento. Também é importante realizar, a professora, planejarem e realizarem atividades de ampliação. As atividades de ampliação são aquelas que ampliam as fontes de informação, ampliam o conjunto de significados que as crianças podem acessar. Numa certa ocasião, a professora estava tematizando o skate e nesse exercício de conhecer porque o skate tem nomes, né, as técnicas, né, do skate, as manobras do skate têm nomes em inglês, etc., as crianças foram querendo entender por que era aquilo. E nesse exercício de consultar várias fontes, as crianças descobriram que existem várias histórias do skate. E isso é muito importante que a voz do professor ou da professora ou de uma certa fonte não seja a única voz. É muito importante que as crianças saibam que podem conviver várias descrições, várias narrativas, vários significados acerca daquelas práticas corporais, daquela prática corporal que estiver sendo tematizada. E, principalmente, se o professor e se a professora puderem fazer chegar até as crianças informações que contradizem aquilo que eles estavam trabalhando. Ou seja, e que as crianças entendam, olha, que nós trabalhamos, estudamos tal brincadeira e o professor, a professora conheciam essa maneira de fazer, ou essa regra, ou o João, a Maria, a Cláudia e o Márcio trouxeram essas ideias para a gente, né, as crianças trouxeram essas ideias para a gente, mas ao convidar a pessoa que trabalha, né, a profissional que trabalha lá na cantina da escola, ou na secretaria da escola, ou na portaria da escola, para mostrar como eles brincaram, ou como eles brincam, aquilo, né, ganhou uma outra visão, né, ou seja, talvez até de um jeito mais interessante. Eu conheço um trabalho que o professor estava tematizando dominó com as crianças, e o professor se deu conta, olha a importância do mapeamento, o professor se deu conta que os motoristas do TEG, né, do transporte escolar gratuito, das vans, que trazem as crianças na escola pública, ele se deu conta que, como eles chegavam um pouco antes, né, da abertura do portão da escola, toda aquela prática que vocês certamente conhecem, eles ficavam jogando dominó. E o professor estava tematizando o dominó, e um dia ele convidou um dos motoristas para mostrar para as crianças como ele jogava. E nós, que aprendemos dominó em casa, na maioria das vezes a gente joga dominó baixando as pedras com maior pontuação, tentando ficar com poucas pedras na mão, mas existem outras formas de jogar dominó, né? E coincidiu que essa pessoa convidada, ela mostrou uma outra maneira de jogar dominó. Num dos relatos que a gente sempre sugere que vocês leiam, nós sugerimos desta vez que vocês lessem o trabalho lá do jiu-jitsu, né? É interessante notar, porque as crianças tinham uma concepção sobre a luta, né, do jiu-jitsu como uma prática violenta, mas acontece que essa prática corporal também é realizada dentro da igreja, né, que talvez vocês saibam que muitas igrejas, né, de várias religiões, elas reservam sábado à tarde, domingo de manhã, alguns momentos para fazer algumas atividades com as crianças. As crianças não vão lá somente para o culto religioso, né, somente para a liturgia religiosa. Elas também, aquela instituição também é um ponto de encontro, um ponto onde acontecem outras práticas sociais, né, de todos os tipos. Então, em algumas igrejas também há esse espaço para as brincadeiras, para uma educação num outro sentido, vamos dizer assim. E aí, nesse trabalho, o professor convidou, inclusive, a pessoa responsável por ensinar o jiu-jitsu lá na igreja. E aí foi interessante as crianças perceberem uma outra ideia, uma outra concepção, uma outra visão sobre aquela prática corporal. Bom, mas não é só isso.
As situações didáticas da educação física cultural, elas também abarcam momentos de registro. Então, como vocês, nesta altura da disciplina, vocês já viram vários registros sobre as práticas, sobre a tematização, vocês já perceberam que aquilo é uma documentação do processo. Também é feito de outras maneiras, não só dessa maneira, mas também de, com foto, com gravação, durante o processo, ao final do processo, há várias formas de fazer. Normalmente, os relatos de experiência, eles são composições daquilo que foi registrado ao longo do trabalho. E também existem várias técnicas, várias formas de registrar. E o registro, como vocês viram aí na leitura do texto sugerido, na leitura do texto do Arthur, vocês viram que o registro e a avaliação caminham juntas. E como essa sempre é uma questão bastante controversa, vale a pena a gente recuperar alguns conceitos importantes. Então, avaliar nada mais é do que atribuir um juízo de valor. Isso é avaliar. Então, você toma uma bebida que você espera que esteja quente, e aí você vê se a temperatura está alta demais ou está fria a bebida. E aí você ou esquenta, ou você coloca mais água fria ou leite, sei lá, para que a temperatura baixe. O juízo de valor sempre nos impele a fazer alguma coisa, ou seja, se aquilo eu gosto, se a minha avaliação é positiva, eu permaneço, eu acompanho, eu curto, eu aprecio. Se aquilo é ruim, se aquilo é chato, se aquilo eu vou fazer outra coisa, eu me desligo, eu penso nos meus problemas, ou seja, a avaliação ela tem essa dimensão subjetiva, a avaliação ela é um processo individual, e é por isso que neste momento, na medida em que vocês estão acompanhando essa videoaula, vocês também estão avaliando o que vocês veem, o que vocês ouvem, a maneira como eu me coloco, a roupa que eu uso, a qualidade da imagem, a qualidade da conexão, ou seja, tem vários detalhes que vocês estão aí avaliando. Isto é avaliar. Avaliar, todos nós, sujeitos da cultura, avaliamos quase que o tempo todo. Bom, avaliar, como eu acabei de dizer, implica tomar decisões. Então, a escola era uma das poucas instituições, num passado breve, que às vezes demorava um ano para dizer que a pessoa não tinha aprendido, que ela precisava retomar do zero no ano seguinte, às vezes com a mesma proposta, às vezes até com a mesma professora ou professor. Ou seja, é muito complicado. A gente vai percebendo que aqueles objetivos não estão sendo alcançados e a gente continua caminhando e esquece as pessoas. Ou seja, do ponto de vista pedagógico, agora saindo mais da avaliação do cotidiano e pensando a avaliação educacional, a avaliação pedagógica, é complicada essa ideia que muitas pessoas defendem, somatório de resultados obtidos em provas, que normalmente, equivocadamente, às vezes são chamadas como avaliações, na verdade são instrumentos de avaliação. Você pode avaliar com muitos instrumentos, agora é muito importante que o resultado daquela avaliação que você fez te faça tomar atitudes a respeito, ou continuar na direção que você estava, ou rever aquilo que você estava fazendo para fazer de uma maneira melhor. Então, avaliar não pode ser algo que é só a pessoa que está sendo avaliada. Então, é o aluno que está sendo avaliado, ou é a aprendizagem do aluno a partir do que eu entendo que ele deveria aprender. Então, isso são concepções que não coincidem com o que nós estamos aqui falando, são concepções que não coincidem com o que nós pensamos na perspectiva cultural da educação física. Avaliar não é a mesma coisa que atribuir nota. Mas você deve estar pensando, mas nas escolas que eu conheço, nas escolas que eu trabalhei, ou trabalho, nas escolas que eu estagio, ou nas escolas que eu estagiei, ou nas escolas que eu estudei, a gente tinha que dar nota. Infelizmente, mais ou menos há 150 anos, nós estamos atribuindo nota às pessoas, ou conceitos, PS, S, NS, A, B, C, D, excelente, muito bom, sei lá, conceitos ou 0 a 10 ou 0 a 30, a depender do país, 0 a 20, a depender do país.
isso não é avaliar no sentido que a gente está falando aqui, isso é atribuir nota. E às vezes a gente tenta fazer um esforço danado para corresponder. Eu mesmo, né, que passo por isso todos os semestres, eu confesso para vocês que é bastante complicado, né? Ou seja, chega um momento que eu estou lá com os materiais, com o que eu vi do que vocês acompanharam, com o que eu vi, né, do que vocês fizeram, etc. E eu, com base em todas essas informações, eu digo, é 6, é 5, é 4, é 3, é 10, é 9, é 8, é 7. Né? E como vale a pena a gente conversar sobre isso, o que nós estamos aqui dizendo para vocês, sempre, né, nas nossas conversas virtuais, deu conta das atividades propostas, tudo bem. Agora, as atividades propostas, elas são um instrumento para que a gente perceba o quanto que vocês se apropriaram da discussão ou não se apropriaram. E a gente não está dizendo aqui aprender, né? Porque vocês devem ter percebido que em momento nenhum a gente ficou falando aprender durante a disciplina. Então nós estamos aqui, e esse assunto vai ser melhor trabalhado na semana que vem, nós estamos aqui muito mais preocupados com essa ideia de que você acessou outras significações sobre a educação física, você compreendeu como é que funciona a educação física cultural, você, ao analisar um relato de experiência sobre a educação física cultural, você identificou ali, né, as situações didáticas, os campos de inspiração, os conhecimentos, né, que entraram em circulação, então você está mostrando que essa experiência deixou algumas marcas e a sua leitura sobre isso se modificou, porque se vocês lessem um relato de experiência lá na primeira semana da disciplina, vocês fariam uma leitura bem diferente dessa que vocês fazem agora. Bom, então o que é avaliar na perspectiva cultural? Então, eu acabei de dizer que a avaliação recorre a vários instrumentos. Então, o que é avaliar na perspectiva na educação física cultural? A avaliar, a gente está aqui ressaltando a importância do registro. Então, se o professor, se a professora não documentam aquilo que está acontecendo, fica muito complicado o professor ou a professora saberem para onde estão indo. Ele ou ela vão fotografar, vão gravar um áudio, vão filmar, vão anotar, vão recolher materiais que as crianças produziram, os registros das próprias crianças, ou seja, é muito importante que você, no desenvolvimento da perspectiva cultural da educação física, que você documente aquilo que você está fazendo. E, como vocês viram na bibliografia sugerida, é a leitura, a análise desses registros, desde os desenhos das crianças até as suas próprias anotações no seu diário de bordo, é a leitura desses materiais que vai te permitir reorientar o trabalho, rever o trabalho. Nesse sentido, gente, a avaliação ela é sempre um processo de invenção. A avaliação ela é sempre um processo de sair do lugar onde você estava e dar um passo para um outro lugar. Não estou nem falando que é para frente, né? Ou seja, dar um passo para um outro lugar. A avaliação ela te traz elementos para você ou aprofundar mais aquilo que você estava fazendo ou você fazer de uma outra maneira. Então, lá no final da nossa disciplina, quando vocês começarem a encaminhar as atividades, se eu me der conta, né, que uma parcela muito grande dos estudantes, olha, teve muitas dificuldades de fazer a atividade proposta, ou não encaminhou as atividades que a gente sugeriu, ou não participou das conversas virtuais, ou os vídeos no YouTube não tiveram acesso, ou seja, gente, nessas condições não tem outra alternativa. Nessas condições a gente tem que repensar a disciplina. Agora, puxa vida, né? As pessoas se engajaram, participaram, fizeram, discutiram, discordaram, propuseram alterações, ou seja, nesse processo, nossa, ou seja, o trabalho realizado gerou algum tipo de efeito. Nem sempre, como nós já estudamos na semana passada, na semana retrasada, melhor dizendo, nem sempre o efeito esperado, né? Porque nós não controlamos os efeitos do processo pedagógico. Nem sempre o efeito esperado, mas algum efeito isso trouxe. Agora, entrar e sair, né, da experiência pedagógica da mesma maneira, puxa vida, o erro está na pessoa? Não, o erro está no professor, está na professora, está na maneira como... Não é o erro no professor, né? O professor precisa se questionar sobre aquele trabalho que ele realizou, se a atividade foi bem ou não elaborada. Então, nós, professores e professoras,
erramos mais do que acertamos. Por quê, gente? Porque a gente começa o ano letivo, lá com as crianças, jovens, adultos e idosos, não conhece as pessoas ainda, precisa conhecê-los, vai propondo e vai um pouco na tentativa e erro. Claro, a partir do que você sabe, a partir do que você estudou, a partir do referencial que você se apropriou, e aí você vai pensando nas situações. Então, nesta altura da disciplina, né, na penúltima semana, vocês já conheceram bastante a disciplina, vocês têm, em tese, alcançaram vários dos objetivos propostos para a disciplina, vocês têm em tese mais, né, tudo aquilo que vocês já viram no curso de pedagogia, vocês têm em tese toda a condição para desenvolver as experiências pedagógicas. Mas vocês têm só, né, as ferramentas básicas. Ao chegar na escola, ao começar a pensar nas práticas pedagógicas, ao conhecer aquelas crianças e ao pensar nas situações didáticas, essa construção conceitual que vocês se apropriaram, gente, ela vai sendo reorganizada, reorientada, porque ela precisa colar lá para ver lá como respondem. Por isso que todas as pesquisas que nós aqui trabalhamos com vocês, elas são sempre pesquisas da prática, né? Ou seja, o que a prática está nos ensinando? Como que nós vamos reorientando a ação, como é que nós vamos reorientando o próprio currículo cultural, né? Como é que nós vamos reconstituindo a teoria do currículo cultural através dos resultados dessa experiência na prática pedagógica, nas escolas de bairros diferentes, agora, atualmente, neste momento, né, de cidades diferentes, de estados diferentes, em que as crianças respondem de maneiras diferentes. Então, nós estamos sempre reelaborando a prática pedagógica a partir daquilo, ou estamos sempre reelaborando a teoria do currículo cultural a partir daquilo que vem acontecendo na escola. Esta é, né, o traço da educação física cultural. E você precisa saber, né? Você precisa saber que até o presente momento, a literatura da educação física cultural não nos diz como traduz isso em nota. Então, nós temos professores e professoras que atribuem a nota máxima para todos os alunos, porque eles se engajaram, porque eles fizeram, porque eles participaram, porque eles sugeriram, porque eles brigaram, porque eles discordaram, ou seja, a pessoa esteve lá, a pessoa agiu, a pessoa participou, a pessoa se engajou. Temos professores que usam outros critérios, né, e que percebem que, a depender do tema, a Maria e o Antônio lidaram de forma diferente, né, e aí foi um outro tema, o Antônio se engajou mais, a Maria menos, né, então, olha, isso, claro, né, quanto maior o engajamento, há uma probabilidade maior dessas experiências pedagógicas deixarem certas marcas. Então, por enquanto, esta é uma referência importante para a gente tentar traduzir isso em nota, uma vez que em algumas instituições nós somos obrigados a dar nota. O que eu defendo neste momento agora, como eu vejo isso em algumas instituições, e que é super legal, uma síntese avaliativa, um relatório, né, uma série de comentários sobre aquela criança, algo que ajude essa criança a entender o que foi acontecendo. E uma conversa também é legal, né? Ou seja, uma conversa sobre como está sendo o trabalho, o que eles estão sentindo, o que eles estão sentindo do trabalho que o professor realiza, não é o que eles estão sentindo nas aulas, né? Ou seja, como é que eles avaliam o trabalho que o professor realiza, como é que o professor também avalia aquilo que eles estão fazendo, né? Como é que está sendo o comprometimento com as situações, ou seja, nem todas as aulas serão legais, né? Nem todas as aulas serão o máximo, nem todos os temas serão adesão de 100%. Não existe isso, né? Também não é verdade que a educação física é a disciplina preferida e que todo mundo gosta. Isso não é verdade, né? As pesquisas sobre o assunto mostram exatamente o contrário do que isso, né? do que isso que se espalhou, né? Do que essa narrativa, né, equivocada que se espalhou. Claro que naquelas situações, né, que as crianças fazem o que querem, brincam do que querem e o tempo que querem, aí, poxa, elas estão gostando da brincadeira, estão gostando do que estão vendo, né, e da experiência que estão tendo no sentido da disciplina propriamente dita. Bom, finalizamos com esta conversa, finalizamos aqui a questão das situações didáticas. Na próxima semana, nossa última semana, nessa organização, né, que nós pensamos, nessa readequação que fizemos para este semestre letivo. E nos vemos na próxima semana. Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigado pela atenção
e os materiais estão disponíveis no site do grupo e também no canal do YouTube para quem ainda não conseguiu acessar os vídeos anteriores. Um abraço, nos vemos na semana que vem.